Quando comecei em missões, nunca imaginei que seria assim. Meu nome é Júlia Ramos, eu sou amiga do Matheus. Meu nome é Matheus, eu sou amigo da Júlia. E nós somos missionários brasileiros com a Jocum da França. E é nessa mesa que a gente tem trabalhado nesse verão. Sim. E essa semana a gente reparou que a gente às vezes faz algumas pausas e nas pausas a gente tem conversas muito boas. Exatamente. As conversas que eu olhei pra ele e falei assim, Matheus, nossa, como seria bom, a gente devia gravar um podcast, a gente devia compartilhar com as pessoas essas conversas, porque essas conversas são muito boas. Exato. E são conversas de coisas que a gente tem aprendido em missão depois de ter chegado na missão. Exato. Também acho que é bom a gente compartilhar como é que a conversa começou também. A Júlia tava no celular, no intervalo dela, vendo o Instagram, aí viu o vídeo da tartaruga filhotinho. E a gente começou sobre a tartaruga filhotinho, aí depois veio Um pão de queijo com doce de leite. o pão de queijo com doce de leite, aí daqui a pouco a gente começou a conversar sobre dificuldade no campo missionário. Aí depois da nossa conversa, a gente conversou sobre um monte de coisa, falou, vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast. E o outro falou, vamos, amanhã. E aqui a gente tá. Ei, pronto, estamos aqui. O tópico que a gente tem conversado mais é sobre a realidade da vida missionária e da igreja, que a gente não sabia quando a gente estava no mundo de trabalho e que a gente tem percebido. E que a gente tem visto essa necessidade de usar a nossa voz para compartilhar aquilo que a gente tem aprendido, né? Eu sinto que o que a gente tem experimentado, quando você volta e olha para a Bíblia, quando você lê a palavra, faz tanto sentido. Por exemplo, Romanos 10 tem feito muito parte do meu tempo com o Senhor nesse processo de entender essas coisas. Começando no 13, fala, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam os boas novas. É engraçado, né? Você pensar na realidade do missionário, o missionário que vai onde é difícil chegar, os pés dele provavelmente não são belos. Não são belos. Aí a Bíblia Calejado. encoraja a dor, né? A Bíblia encoraja a dor. E aí eu acho que é algo que, tipo assim, antes do mundo missionário, eu acho que eu li esse versículo e eu falava, realmente, como as pessoas vão saber se ninguém fala sobre Jesus, né? Mas acho que no contexto missionário, a minha perspectiva pra esse versículo é muito mais é algo que é pra toda a igreja. E daí eu percebo como eu tava confortável antes. Claro, missionários somos todos. Né? Deus nos chamou para ser discípulos dele e os discípulos anunciaram as boas novas. E não é só para quem está em outro país, não é só para quem está em outra cidade, mas para todos nós. Nosso campo missionário é todo lugar. É o trabalho, é a escola, é a faculdade, é o cursinho, é jogando futebol com os amigos, é tomando um café no fim de semana com amigos. Nosso campo missionário é todo lugar, nós temos que ser como Cristo, mas às vezes a gente limita isso para um lugar só. Ou por exemplo, na minha caminhada com Cristo antes de fazer missões, às vezes eu compartilhava de Jesus, sabe? Na escola eu tentava compartilhar de Jesus. Claro, eu comecei um compromisso com Cristo em 2018. Então quando eu tava na escola, eu não tava muito compromisso com Cristo, assim. Mas assim, ainda crente, ainda tentava compartilhar a Bíblia. Eu e minhas amigas, a gente tentou fazer estudo bíblico durante um dos intervalos e tudo. Então assim, como cristão, eu entendia que fazia parte da vida missionária compartilhar Cristo, tipo, ajudar os moradores de rua. Então assim, existia um nível de atitude. Mas o que eu tenho entendido nessa estação que a gente tem vivido é de que nós vivemos num mundo quebrado, que Jesus ainda não voltou e que o evangelho não parou na cruz, sabe? Exato. Tipo, hoje em missões eu percebo que antes de entrar num compromisso 100% com Cristo, eu não percebia a realidade que nós vivemos entre cruz e volta de Jesus, sabe? De que, tipo, existe uma ordem do Senhor de proclamar todas as nações, de anunciar ao perdido. E agora em missões eu tenho percebido que é algo que é pra toda igreja. Tipo, literalmente, toda a igreja, toda pessoa que senta no banco do culto no domingo ou que assiste pela TV em casa, carrega uma responsabilidade na estação que nós vivemos, entre cruz e a volta de Cristo.
falando sobre isso, são 3 coisas que a gente pode fazer para estarmos na Grande Comissão. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de estar no campo missionário, servir no campo missionário. Existem pessoas que não vão poder estar aqui. Existem pessoas que têm responsabilidades, têm família. Ou que tem outro chamado, né? Tem outro chamado, claro. O campo missionário, de novo, não é só estar aqui em Paris, não é só estar na África, não é só estar nesses lugares. É estar nos negócios, é ter uma empresa aberta que segue princípios bíblicos, que glorifica o nome do Senhor. Tem pessoas que são chamadas para esse tipo de coisa. Cuidar da família. Cuidar da família, exato. Ensinar os filhos sobre o caminho que se deve Exato. andar. Um professor que glorifica o nome do Senhor, que ensina com princípios bíblicos, isso é muito necessário nos dias de hoje. Mas também existem 3 formas de estar em missões no campo missionário, se a gente for falar hoje em dia. Existe o missionário que está aqui, como nós, como missionário na nossa base, existe quem envia, existem as igrejas que enviam, existem pessoas que enviam, que sustentam todo mês, e existe quem ora. O pessoal da intercessão, que também é muito necessário para que estejamos aqui hoje, pessoas orando por nós, pessoas nos cobrindo em oração. Então hoje não tem desculpa para você falar que você não pode estar no campo missionário. Talvez você não está lá com seu corpo pregando o evangelho, mas você está lá orando pelas pessoas, você está lá ofertando na vida delas, sustentando elas para que elas estejam no campo missionário. Hoje de manhã eu tava orando e pensando sobre isso, né? É algo realmente que Deus tem colocado muito no meu coração, esse despertar para essa realidade que eu acho que a maioria da igreja brasileira, ou da igreja mundial, na verdade, não tá desperta ainda. E aí eu lembrei como a gente, como missionário, coloca na nossa agenda momentos de intercessão por aquilo que nós estamos trabalhando. Então a gente ora pelos países que a gente biroscas, que a gente sente missionários. A gente ora pelos países que a gente envia missionários e a gente também ora por Paris. Como missionário, a gente realmente acredita e entende no poder da oração. Eu acredito muito nisso, sabe? E eu acho que Deus quer despertar a igreja para essa realidade de que a salvação não é para que eu viva coisas boas e construa uma casa e seja perdoado e passe a eternidade com Cristo apenas, sabe? Eu acho que o Senhor nos salvou e Ele é um bom Deus. Mas eu acho que existe essa realidade de que Deus está fazendo algo no mundo. Jesus não está só esperando a hora dele voltar, sabe? A Bíblia fala em Salmo 25 que existem segredos no coração dele e que ele quer revelar àqueles que o temem, a aliança dele. Então, estando em missões e nessa vida de 100% de entrega, eu tenho tido esse privilégio de conhecer os segredos do coração do Senhor e de ver que existe essa necessidade de despertar, né? Por exemplo, só 1% da igreja doa financeiramente para a missão focada em países perseguidos, em países não alcançados, povos não alcançados, que é quase metade da população mundial. Exato. A população mundial é 8 bilhões alguma coisa. 3,30 e pouco é a população que ainda ou não escutou o evangelho, nunca. A gente encontra muita gente aqui em Paris que nunca escutou o evangelho. Talvez escutou o nome de Jesus porque aprendeu na escola sobre religião, mas não faz ideia da história do Cristo. Então esses 3 alguma coisa que eu não me lembro de cabeça, bilhões de pessoas ou nunca escutaram o evangelho, ou moram num lugar que tem difícil acesso, ou que o sistema político e cultural não permite a construção de comunidades cristãs ou da pregação do evangelho. Metade do mundo ainda não conhece a Cristo, não vive com o Espírito Santo, com o conforto de ter o Espírito Santo que a gente tem. E a resposta da igreja tem sido boa em uma parte. Por exemplo, hoje de manhã a gente estava conversando sobre a quantidade de missionários que o Brasil tem enviado. O Brasil hoje é o segundo país que envia mais missionários, com cerca de 38 mil missionários servindo no exterior. Muita gente ainda precisa responder ao chamado de entregar o seu tempo, sua família, sua rotina e ir para atender essa necessidade dos 3 bilhões de pessoas. Mas existe também o chamado para responder esse versículo de Romanos do
eu vou enviar, eu vou orar, eu vou tomar a minha parte no que Jesus está fazendo nesse intervalo, sabe? Então, quando a gente é missionário, a gente tem uma escolha. Se você vai para missões, de todos os 100% da igreja, você só recebe 3%. E ainda se você vai para um país não alcançado pelo evangelho, você só recebe 1%, que já fica ainda mais difícil. Aí, acho que é por isso também que as pessoas, elas dão um passo para trás. Elas não querem ir para missões. Porque nossa vida ela é muito confortável, sabe? Tipo, você tem seu trabalho, você sabe quanto você vai receber no final do mês, você sabe quando você vai ter férias, você pode programar a sua vida, mas quando você está em missões, você não pode programar a sua vida, porque você depende primeiramente de Deus e depois você depende de pessoas. E nós, como pessoas, a gente muda. A gente tem problemas, nós temos problemas, todos temos problemas. Então a gente se limita muito, a gente acaba sendo limitado por isso. Acredito que é uma das grandes coisas que pessoas não vão para missões. E também é uma grande coisa que pessoas deixam missões. Por conta das finanças. Porque vão para o campo e depois elas acabam não sendo mais sustentadas por igrejas, o sustento acaba não vindo mais pelas pessoas, elas não têm mais meios de ficar no campo missionário, então elas têm que regressar para casa. Isso é muito triste. Metade do nosso mundo não é alcançado pelo evangelho, e dos poucos missionários que vão para o campo, muitos têm que regressar para casa, não conseguem ficar a vida toda em missões por conta de finanças, por conta de algo tão pequeno, vamos dizer assim, mas que para muita gente acaba sendo algo tão grande. É muito triste. Eu acredito que Deus vai acordar o Brasil e vai acordar a igreja para essa realidade, sabe? E eu acho que essa realidade vai vir quando a gente entender Jesus vai voltar quando esses povos souberem sobre ele, né? A gente teve um dos professores que veio esse ano pra cá, ele falou, Jesus tinha uma missão, dar o exemplo de como viver em relacionamento com Deus, de dizer não ao pecado, e a outra missão dele era pagar pelos pecados de toda a humanidade. E ele fez isso de forma perfeita em 3 anos. 3 anos, né? Começou seu ministério. Claro, a vida toda de Jesus, o exemplo que ele fez, que ele deixou a vida sem pecado foram 33 anos, né? A vida missionária de Jesus em tempo integral começou aos 30 anos e ele levou 3 anos para completar aquilo que o Pai tinha pedido para ele fazer. Daí ele ressuscita e nos pede para ir a todas as nações falar para as pessoas sobre o que ele fez. E a gente está levando 2026 anos para alcançar todas as nações. E aí estamos na metade. E estamos na metade. Putz. Muito bom. Ai. Muito bom. Nesse privilégio que a gente tem de viver num contexto que existe muito estudo bíblico, né? Aqui na base a gente tem a escola de estudo bíblico, que um dia eu quero fazer. Eu tenho visto esse privilégio de estudar a Bíblia, né? Estudar a palavra. Quando eu era pequena, eu tinha... na verdade, até eu fazer a escola da F-Hop, eu tinha muito medo do retorno de Jesus. O que explica, talvez, a minha mentalidade de construir carreira, de brigar a Jesus pela salvação e me deixa ter a minha família antes de você voltar, kind of thing, né? Mas aí quando você começa a estudar a palavra e você começa a entender as promessas da eternidade e o caráter de Deus, você começa a enxergar com mais clareza. Parece que você põe um óculos, assim. Quanto mais você estuda a palavra, mais parece que você tem acabado de colocar um óculos e ver o mundo como ele é e o quanto vale a pena seguir a Cristo e dedicar nossa vida para que ele volte. Não tem coisa boa nenhuma nesse mundo que se compara com as promessas da eternidade. E se você pensa que, tipo assim, isso, nada nesse mundo se compara com cantar santo 24 horas por dia, ou nada se compara em estar nas nuvens olhando para Cristo. Amém. Mas não é isso que a palavra promete para a eternidade. Tem muito mais que a palavra promete sobre a eternidade. Se você ler, no mínimo, os 2 últimos capítulos da Bíblia, vai falar sobre a promessa de... Sabe, em João 14, Jesus fala para os discípulos, quando ele está preparando os discípulos para a morte dele, ele fala para os discípulos, eu vou preparar um lugar.
Se não fosse assim, eu teria dito. Então é a verdade. Eu estou indo preparar um lugar. Ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, lá. E aí você olha lá para Apocalipse 21 e 22 e fala que uma nova Jerusalém vai descer do céu adornada como noiva. E Jesus vai reinar na terra e curar todas as nações, secar dos olhos toda lágrima e fazer justiça. Então existe uma realidade de vida em família, criando, em natureza, com Cristo, com a sua glória, com o seu reino. Existe uma realidade de vida prometida para a eternidade que a gente está tentando viver agora. Porque enquanto a gente, como igreja, está tentando viver a realidade da eternidade sem o Cristo hoje, tem gente morrendo sem saber da esperança do Senhor, sabe? Tem gente vivendo sem saber da esperança do Senhor. Tipo, esses dias a gente estava fazendo evangelismo, uma estratégia super simples, que foi escrever num quadro o que te traz alegria. E aí eu falei com uma moça da China, que a primeira reação dela quando ela viu o quadro foi tipo, nossa, que pergunta difícil. Meu, pergunta difícil? Como assim? Nada não é difícil alegria. Responder o que te traz alegria. Pelo menos pra maioria das pessoas não é, né? A gente pensa que não é difícil. Aí eu perguntei pra ela, nossa, aí na hora eu senti assim, ó, o coração de Cristo, sabe? Assim, a compaixão de Cristo pela vida dela. Daí eu senti de perguntar, por que você disse que é difícil? É difícil achar razões pra ser feliz? Ou é difícil escolher uma razão pra escrever no quadro? Porque as pessoas liam a pergunta, vinham escrever e a gente conversava sobre isso. E se tivesse a oportunidade, a gente falava de Cristo com elas. Esse é o objetivo, né? Aí eu falei, você acha difícil escolher uma razão? E ela falou, não, é difícil encontrar uma razão. E aí eu tive uma conversa longa com essa moça. E ela falou que a família dela, algumas pessoas na família dela iam pra igreja, mas, de novo, a realidade da China tem um controle sobre a igreja. Exato. que entra nessa questão de povos não alcançados, porque você não tem a liberdade de ler a Bíblia da maneira que ela é, né? Então tem um certo controle. Ela não tinha uma revelação do amor de Cristo e do poder do Evangelho, sabe? Olhando para Romanos, enquanto a igreja não entender que cada pessoa não é tipo assim, o Mateus e a Júlia têm um chamado missionário. Não, todo mundo, a ordem de ir, de pregar o evangelho foi pro discípulo. Então, se você é discípulo de Jesus, se você decidiu seguir a Cristo, você carrega uma responsabilidade em fazer ele conhecido em todas as nações. Você só precisa orar e perguntar pro Senhor qual é o seu chamado. Se é de ir ou se é de enviar. Enviar financeiramente ou enviar espiritualmente, orando, porque nós somos seres espirituais, nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? O que a gente precisa como igreja é acordar para essa realidade de missão é para todos. Qual é o meu chamado dentro do mundo missionário? É um compromisso por causa do Cristo. Vale a pena. A promessa não era que seria fácil, não, que seria todo dia arco-íris e borboletas, não. Mas que Ele estaria lá em todos os dias, independente da circunstância. Ele estará conosco. Essa é a promessa. Não que seria fácil. E é um compromisso, né? Se você toma a sua responsabilidade naquilo que gera dor no coração do Senhor, naquilo que Ele está trabalhando, e pelo menos está disponível, está disposto a se comprometer, Ele vai te dar graça, Ele vai te ensinar, Ele vai te sustentar. Em missão, eu já tive hernia de disco, morro de saudade dos meus pais. Agora as finanças estão apertadas um pouco. Tô nessa fase em que as finanças estão apertadas e eu tenho decidido no meu coração. Antes eu pensava, se as finanças apertarem, eu volto pro Brasil, volto a trabalhar. Eu tenho uma formação, tinha uma carreira, eu volto para trabalhar e pronto. Mas o Senhor tem trazido tanto no meu coração essa convicção de não viver confortável no mundo quebrado em que Ele não tá aqui. Não tentar viver a eternidade sem o Cristo, sabe? De realmente entender que a fase em que a gente vive é uma fase de trazer restauração para aquilo que foi perdido, sabe? De colaborar com Cristo. E talvez não vai ser fácil para ti deixar tudo para trás e ir para um campo missionário. Não é fácil. A gente já vai te avisar.
Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Dói ver seus pais envelhecendo, os amigos tendo filhos, você não tá lá, entendeu? Não é fácil. Mas vale tanto a pena. Eu acho que o custo da vida missionária é meio que conhecido, né? A gente sabe. O custo missionário de ser alguém que investe em missões. Eu tenho parceiros que a mãe faleceu e que precisaram doar menos, mas eles já faz 3 anos e meio que eles estão comigo em missão. Então todo mundo vai passar por momentos difíceis, momentos de abundância, momentos de escassez, mas não é sobre o quanto tá fácil, o quanto tá difícil, mas é sobre o relacionamento com Cristo. Tava falando com meu pai sobre isso e ele me lembrou de Pedro. Pedro vacila, né? E todo mundo vacila, eu vacilo, todos vacilamos. Quando Pedro vacila, Jesus vem e fala pra ele, tu me ama, então apacenta minha ovelha. A missão vem de um lugar de relacionamento, de amar o Jesus que ele estava caminhando, né? Pagando o preço de ser um seguidor de Jesus. E então, porque ele amava Jesus, ele fez isso, né? E daí, hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu encontrei uma moça muçulmana que trabalha no Franprix e que, desde 2022, quando cheguei aqui, o Senhor falou pra eu entregar um presente de Natal pra ela com um versículo bíblico. Toda vez que eu vou no mercado, eu converso com ela. Aí tava andando aqui, aí eu não vi ela na rua. Aí ela, uma copina! Tipo, minha amiga, né? Meu, encheu meu coração de alegria. Eu acho que esse é o outro lado que a gente pode falar. Existe o custo, mas vale muito a pena. Nós temos a oportunidade de experimentar, ter essa revelação que Salmo 25 fala, né? Que Deus vai revelar os segredos do coração dele para aqueles que o temem. Quando a gente diz sim a esse compromisso de seguir a Cristo e persevera, vale tanto a pena. Vale. O prazer que a gente tem de quando a gente encontra alguém na rua que nunca escutou o evangelho. Aí você compartilha o evangelho pela primeira vez. Muçulmanos, eles acreditam em Jesus, mas com uma forma diferente. Jesus para eles não é Deus. Jesus para ele é um profeta. Mas quando eles escutam o evangelho, não estou dizendo os que aceitam, pois o número é baixo. Essa é a realidade. As pessoas que aceitam Jesus, o número é baixo. Mas o prazer de compartilhar o evangelho para alguém pela primeira vez, alguém que nunca escutou, colocar a semente no coração deles, é prazeroso e vale a pena. É como se fosse a fonte de água viva, assim, né? Parece que às vezes sente. Que parece que é você e o Espírito Santo alegre dentro de você. Quando você prega Jesus pra alguém. E ainda mais, enquanto você prega o evangelho, a pessoa tendo revelação e o Espírito Santo trabalhando no coração dela. E você vê a pessoa ali em prantos porque foi encontrada pelo amor do Senhor. Acho que a alegria que se compara um pouquinho é de quando um bebê acabou de nascer. Sabe quando você tá na sua família e o bebê acabou de nascer? E aí tem aquela alegria do tipo, olha esse negócio, esse trenzinho pequenininho, novo que acabou de chegar pra família. Eu acho que a alegria que se compara um pouco de liderar alguém pra Jesus, de compartilhar Jesus com alguém, se compara, pelo menos pra mim, se compara um pouco com a alegria de um bebê novo na família. Por exemplo, a gente tem um evento aqui na nossa base que a gente roda todo ano, Activate Paris, que durante 10 dias nós estamos na rua todos os dias, de tarde e de noite, pregando o evangelho. Paris é uma cidade multicultural. Pessoas do mundo inteiro vêm pra cá, pessoas de países não alcançados pelo evangelho, pessoas do mundo todo. E enquanto a gente estava no Rio Sena, fazendo um evento, um rapaz de Marrocos, um país não alcançado. Marrocos hoje é um dos países menos alcançados do mundo. A população do Marrocos é 99,99% muçulmana. Eu tive a oportunidade de fazer missões lá esse ano e foi incrível. Foi lindo estar lá. E foi ainda melhor encontrar alguém aqui hoje do Marrocos. Lá, quando você vai pregar o evangelho para alguém, você tem que pregar o evangelho sem pregar o evangelho. Então você tem que chegar na amizade, você tem que conversar, você tem que passar. É relacionamento. É relacionamento. Pega um dia, conversa com ele, na outra vez, talvez na próxima, aí você prega o evangelho. A gente não pode chegar diretamente pregando o evangelho. A gente não pode ir pra rua, pegar um violão, começar a cantar um louvor, pregar o evangelho na rua. A gente não pode, a gente vai preso. Mas aqui no país a gente pode. E quando a gente tava lá no Rio Sena, enquanto a gente tava fazendo, a gente chama de open air, nosso evangelismo. Evangelismo céu aberto. Exato. Pessoas cantando, pessoas dançando. Esse rapaz parou lá do lado da grade, se encostou, a gente chegou nele, começou a conversar, e ele falou pra gente, ele tava passeando por aqui, tava conhecendo Paris. Por conta disso, a gente teve a oportunidade de pregar o evangelho para ele. E ele abriu o coração dele também. Ele contou que ele é muçulmano, mas ele veio na igreja pela primeira vez
aqui entrou numa catedral e ele sentiu muita paz lá dentro, que ele não sentiu em lugar nenhum antes. E aí eu tive a oportunidade de falar, esse é o Espírito de Deus. Eu compartilhei meu testemunho com ele. Aí ele foi abrindo mais o coração dele. Ele falou que quando ele era criança, na cidade dele, ele encontrou um cristão que falou sobre Jesus, entregou uma Bíblia para ele, que era metade em árabe, metade em francês, e depois ele nunca mais viu essa pessoa, ele nunca mais teve contato com gente cristãos. Uma coisinha veio na minha cabeça e falou assim, vamos dar uma Bíblia para ele. A gente tem a Bíblia aqui em francês e em árabe. Quando eu dei a Bíblia para ele, ele abriu e falou, caramba, é a mesma Bíblia que eu tinha, do mesmo jeito. Eu falei com ele, pega a Bíblia, estuda por você mesmo, conheça Jesus por você mesmo, e o dia que você quiser ele no seu coração, você ora. Aí ele perguntou, como é que eu oro? Porque a forma que eles oram também tem diferença. Para eles é um ritual e pra gente é um relacionamento com Deus. Aí eu falei, vou orar por você, e aí depois você repete a mesma forma para Deus. E nós oramos para que Deus continue trabalhando no coração dele, continue revelando quem ele é para ele, para que ele tome esse passo de fé, esse passo de coragem de aceitar Jesus. Muito bom. Porque eu acredito que não tenha coisa melhor. O evangelho é muito precioso. Então a gente vai terminar a conversa só com uma oração. Obrigado por assistir. Obrigado por Obrigado bater papo com a gente. Obrigado por colocar seu tempo. Uns papo cabeça. Para escutar esse podcast, não sei quantos minutos tem, mas obrigado. Não, eu sei que é uma conversa profunda. E é uma conversa que talvez gere desconforto. É o desconforto que a gente cresce. Eu acho que a estratégia de Satanás com a igreja é o conforto. O conforto. Quer orar por isso, pessoal? Povo da casa. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que nós tomamos, Pai, para conversar, Senhor, compartilhar a realidade no campo missionário, Pai, as coisas que acontecem, Pai, compartilhar testemunhos, Senhor, do seu trabalho aqui, Pai, do que o Senhor vem fazendo, Pai. Nós oramos e agradecemos por cada um que está escutando, Pai, de casa, essa mensagem. Nós oramos para que eles sejam edificados, Pai, para que eles entendam um pouco mais sobre o campo hoje, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um e peço para que o Senhor os abençoe, Pai, e que o Senhor continue falando com cada um deles, Pai, de formas em que eles possam participar de tudo isso, do que o Senhor está fazendo no mundo afora, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima.